E quais são as maiores questões que os pro players trazem para você? Além imagino que deve ser essa questão, tipo, da ansiedade, nervosismo de uma situação de jogo que você ajuda nesse exercício de mentalização, mas tem outras questões também que são apresentadas, que são comuns entre os pro players? Bastante dessa demanda de ansiedade, realmente, né? Pré-competitiva ou pós-competitiva, depois, quando eu não tenho bons resultados. E uma coisa que surge bastante também é, assim, a relação com a confiança. Né? Então, não, jogador, às vezes, que não tem uma autoconfiança num nível bom, e isso acaba prejudicando até a forma que eles jogam. Né? No treino, ok, consigo lidar bem com isso. A partir do momento que eu tô na competição, essa confiança some e aí eu não consigo executar, né, as coisas que eu venho treinando, né? Então essa transição treino-jogo, né, que são duas atmosferas diferentes, né? Não tem como a gente falar que não, porque sim. A confiança associada a isso é uma coisa que aparece bastante. Comunicação também é Eu uma lembro, demanda muito grande. imagina, eu lembro quando eu era atleta da natação que tinha, o pessoal falava, né? Tinha atleta de treino e tinha um atleta de competição, né? Uhum, Atleta de treino é aquele que no treino, o cara, meu Deus, voava, deixava todo mundo para trás, tal. E aí na competição ele sumia, né? Não conseguia desempenhar o que ele desempenhava no treino. E tinha aqueles outros também que eram no treino parecia que não desempenhava muito bem e na competição voava, né? E o lance era sim. tentar achar esse equilíbrio, né? Você treinar bem e competir bem. Então vejo que tem muita similaridade mesmo, né? Tem gente que Uhum. treina bem, mas na hora da competição acaba realmente se apagando, né? Por N questões que passa na cabeça. Uhum. Não, geralmente, né, quando eu não consigo competir bem, é porque tem algum fator em relação aos meus pensamentos daquela competição, né? Como eu falei, essa abordagem que eu uso, ela leva muito em consideração essa parte cognitiva do pensamento e do processamento das emoções. E então, se eu estou pensando uma coisa, né, isso vai me gerar uma emoção que vai gerar o meu comportamento. Então, se eu chego num ambiente competitivo e eu penso, eu não vou competir bem, que tipo de sentimento que isso vai me despertar? Insegurança, medo, receio, né? E se eu estou sentindo tudo isso, porque o sentimento ele é muito mais fácil da gente perceber do que o pensamento em si, né? Porque às vezes dá até alguma reação fisiológica. Então, por exemplo, se eu estou ansioso, eu começo a ficar ofegante, né? Eu começo a ter minhas mãos suarem e tudo mais. E se eu tô me sentindo dessa forma dentro de um ambiente competitivo, como que você acha que vai ser o comportamento, né? Se eu tô com medo, se eu tô sentindo tudo isso. Então, é muito mais fácil de você identificar essa parte da emoção e, através disso, você às vezes utilizar essas técnicas de autorregulação, como eu falei. Então, por exemplo, identifiquei que eu tô muito ansioso, né? Que meus batimentos cardíacos estão muito mais acelerados e que isso pode me gerar um transtorno, né? Primeiro, para e pensa, né? Que está passando na minha cabeça? Você vai ver que não vai ser um pensamento legal, né? É muito difícil eu estar super confiante e estar muito ansioso a ponto de atrapalhar. Então, eu sempre falo, primeira coisa, pergunta para você mesmo, o que eu estou pensando? E aí você vai identificar o pensamento distorcido, né? Um pensamento negativo. E aí a autorregulação ajuda você a neutralizar um pouco desse pensamento e você vai colocando também, paralelo a isso, outros pensamentos, né? Então, pode usar o exercício da autofala que a gente tem, né? Que são como os lembretes mentais de coisas que são positivas para você num momento de dificuldade, né? Então, você tem capacidade, você treinou para isso, né? Isso vai ajudando o atleta dentro desse contexto.